Boa noite, né? Graça e paz, né? Estaremos, né, iniciando, né, esse momento, né, de oração, né, esse momento né, esse momento de oração, né, e o momento da nossa leitura da Bíblia, né, que é um momento muito importante, né, para você que está ouvindo a minha voz, para você que está ao alcance da minha voz, né? Então vamos nessa tarde de 3 horas da tarde, iniciarmos a nossa oração, os nossos pedidos, os nossos louvores, né, ao Senhor, porque Deus é bom, né, a todo tempo, a toda hora e a todo instante. Então hoje eu quero ministrar, eu quero poder dizer para você que é um momento de cura, é um momento de milagre, é um momento de libertação, é um momento de transformação de Deus sobre a tua vida, né? Então, vamos nesse momento focar, né, naquilo que é mais importante, que é o céu, né? Então, eu quero deixar para você que o reino de Deus. Então, assim que eu soube do seu acidente, né? No dia seguinte, né? No caso, eu já falei com o contador e ele mandei emitir a Cátia. Só que foi tudo tão corrido que eu atolada aqui, a menina atolada de lá, que ela não tinha me mandado o documento. Mas foi bom você falar, porque eu já pedi, já vou até anexar aqui na sua pasta. Responda essas três perguntas, por gentileza, para saber se você tem direito ao auxílio acidente. Boa tarde, Felipe. Me chamo William, faço parte aqui do Departamento de Direitos do Estado de Fevereiro de Advocacia e vou prosseguir com o seu atendimento. Né? Boa tarde, a paz para todos e para todas, né? Estamos hoje aqui diante dessa palavra, né, poderosa que eu vou estar ministrando para a tua vida. Uma palavra de fé, né? Uma palavra de fé, uma palavra de cura, né? E uma palavra de libertação, né? Para minha e para a tua vida, né? Porque quando nós entendemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, né? Porque a Bíblia é bem clara. Bom e quão suave é que os irmãos vivam, né, em união, vivam em paz, né? Porque a paz ela sempre vai reinar na minha, na tua, na nossa vida. Por isso que eu sempre digo que o justo, ele vive pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então hoje eu quero deixar uma palavra para você que sonha, para você que acredita em Deus. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê, mas se acredita. Tudo que você for fazer, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter fé, você tem que ter objetivo, você tem que ter foco, você tem que ter meta. Então, não é só uma palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando para você. Talvez você está cansado, está fadigado, está desanimado, está desacreditado, desabilitado da vida. Mas o que eu vou trazer para você nessa tarde é uma palavra de fé, é uma palavra de cura, é uma palavra de milagre, é uma palavra de despertamento de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus
ela não fala com paredes, ela fala com gente. E se você entrou aqui nessa tarde, foi para ouvir o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua casa. E o que Deus tem para você é muito maior do que você pode pensar. Deus quer quebrar os limites da sua vida. Deus quer quebrar as metas que você tem para bater na sua vida. Quem não sabe, se você não sabe, Deus tem coisa muito maior e melhor para você. Tá? A palavra que eu quero ministrar nessa tarde é uma palavra de fé. É uma palavra de perseverança. Porque muitas vezes Deus vai tirar você do seu conforto. Deus vai tirar você de quebrar limites na sua vida, né? Então, por isso que na vida nós temos que ter 3 metas: ambição, meta e destino. Então, a vida, ela é feita disso. Então, vamos meditar para você entender a palavra que eu tenho de Deus para sua vida, que fica no livro de Josué 1, que diz assim: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou com Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O lugar em que pisou a ponta dos teus pés é o lugar que eu tenho dado como herança. A Bíblia, ela vai nos advertir que Moisés é morto, né? Moisés foi o libertador de Israel. Deus levanta Moisés para libertar um povo. E libertando esse povo, Deus leva Moisés a lugares. Deus levanta soldados, guerreiros bons. Moisés, ele consegue ver milagres, sinais e prodígios. E o melhor, ele consegue ver a mão de Deus tirando o povo de Israel de um cativeiro, de uma opressão. De 430 anos, o povo vivia debaixo de um jugo. O povo vivia debaixo de um fardo. Eles eram escravizados por Faraó. Só que a história vai nos dizer que essa escravidão, eles clamavam por uma libertação. Porque embora eles eram ricos na terra, embora eles eram funcionários naquela terra, eles recebiam pelo seu salário. Só que entenda, eles não eram livres. Eles não eram libertos, eles não tinham uma dependência, eles não tinham um limite na vida. E a história vai dizer que eles ficaram 430 anos debaixo de uma escravidão. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é nos libertar de uma escravidão financeira. Você não nasceu para trabalhar 8 horas por dia. Você não nasceu para ser escravo do trabalho. Você não nasceu para estar debaixo de ninguém. Você nasceu para ser livre. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é que liberta a sua mente. A verdade que mostra para você que você está debaixo de que você está no seu trabalho, você está empregado, está trabalhando, mas Deus mostra para você que o seu trabalho não é sua estabilidade. Você pode ter o trabalho que for na Petrobras, você pode ter o trabalho que for de tudo que você tiver. Mas se você tem que entender uma coisa, o trabalho não garante você, o trabalho, ele não vai garantir você de ser a única pessoa que é impedida de ser mandada embora de uma empresa é o patrão. Então Deus agora fala para o povo de Israel, para Moisés, que Moisés é morto. E dali para frente, ele vai ter que seguir aquele caminho. Só que não é fácil você tomar decisões. Não é fácil você tomar decisões. Não é fácil você andar. Josué, ele viu a responsabilidade de ele guiar um povo. Josué conheceu o povo que ele carregava, porque tem atitudes que você vai tomar na sua vida, que você vai ter que esperar Deus falar com você. Mas teve uma coisa boa nessa jornada de Josué. E qual foi, bispo? A primeira coisa boa foi que Deus falou que estava com ele. A primeira coisa foi que Deus disse: assim como fui com Moisés, eu serei contigo.
Sabe o que Deus está dizendo para você nessa tarde, nessa noite? Que assim como ele foi com Moisés, ele vai ser contigo. Por isso que você não pode tomar nenhuma atitude. Por isso que você não pode se precipitar. Por isso que você não pode agir com as suas próprias emoções. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés morreu. Só que Moisés morreu e o povo não ficou a Deus dará. Não. Deus tinha alguém para colocar. Deus tinha alguém para entregar uma responsabilidade. Deus quer trazer uma responsabilidade para a sua vida. Deus quer trazer uma responsabilidade financeira. Deus quer trazer uma responsabilidade na sua vida sentimental. Deus quer trazer uma estabilidade para a tua vida. Então Moisés agora morreu. Deus está dizendo assim, Moisés agora é morto. Josué agora é contigo. Esqueça o seu passado. Esqueça dos tempos gloriosos que você viveu. Agora é você e Deus. Para de viver testemunho dos outros. Para de viver vitória dos outros. Você tem que procurar viver a sua própria história. E fulano recebeu isso. E fulano isso, fulano aquilo. Esqueça fulano. Hoje é você e Deus. Busque a sua própria experiência de vida, a sua própria independência. Muitas vezes criticamos o filho pródigo. Muitas vezes julgamos aquele porque ele quis uma herança antes do tempo. E o que ele falou? Senhor, eu vou sair, papai, eu quero que me dê minha parte, porque eu vou embora. E o que o pai faz? O pai, ele solta aquele filho, porque tem momentos na nossa vida que nós não podemos nos responsabilizar pela atitude dos nossos filhos. A gente dá estudo, dá cultura, dá conhecimento e a experiência de vida. Só que tem momentos da minha e da sua vida que nós não podemos fazer nada, porque a vida, ela vai terminar de ensinar o que o menino, o que a menina tem para aprender. Então, Josué, ele teve a sua própria experiência. Josué, ele teve que esquecer que Moisés morreu. Porque tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que ter uma experiência. Então agora Josué, ele está com medo, porque é bom o medo. Josué, ele entende, porque o medo, ele traz uma insegurança. E a insegurança, ela traz a dependência de Deus. Por isso que você fala assim, Senhor, eu só vou se o Senhor falar comigo. Senhor, eu só vou ajudar se Deus falar comigo. Então, é bom. Por isso que quando nós ministramos a palavra do Senhor, quando nós pregamos, nós entra aquela insegurança, porque você entende a responsabilidade. Você entende que não é simplesmente um livro, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é para ferir. A palavra de Deus, ela não é para matar. A palavra de Deus, ela não é para você auto se beneficiar, não. A palavra de Deus é para mudar vidas. A palavra de Deus é para transformar vidas que estão cativas na prostituição, que estão cativas na cracolândia, que estão enfermas, doentes no hospital, no leito, em casa, no carro. Eu sei que tem gente me ouvindo. Eu sei que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar. Então, Josué, ele está com medo, porque Josué entende que carregar uma responsabilidade não é fácil. Josué entende que o preço da chamada pode custar algo sério. E ele mesmo presenciou, por isso que Josué tem medo, por isso que Josué, ele tem trauma. Porque Josué, ele presenciou duas coisas. Uma, Deus falando para Moisés que ele ia ver a terra e não ia entrar nela. Duas, Deus presenciou o povo falando em apedrejar Moisés. Então Josué, os medos que Josué teve interno, Josué presenciou o povo pedindo comida. Josué presenciou o povo murmurando, dizendo assim, era melhor que nós morrêssemos no Egito do que estar aqui nesse deserto. Josué presenciou o povo. Se Josué presenciou todas as coisas que o povo de Israel, então Josué, ele entende que liderar hoje, que liderar não é fácil. Tomar atitudes não é fácil. Porque, entenda, todo mundo pode errar, mas a liderança não pode. Mas vai explicar isso para o povo. Vai explicar isso, que você é ser humano. Então Josué, ele está vivendo, irmãos, uma fase. E que fase é essa, profeta? Josué está vivendo uma chamada inesperada.
Josué está vivendo aquilo que ele não queria viver. Josué era simplesmente um soldado, filho de Num, o nome dele era Osés, e foi mudado para Josué. Então Josué está vendo aquilo que ele não queria ver. Então, às vezes eu tenho pensado, irmão, se você soubesse a responsabilidade de você pastorear, se você soubesse a responsabilidade de você liderar, por isso que eu gosto dos tempos antigos. Por isso que eu gosto dos tempos antigos, porque antigamente se você entregasse para alguém assim, irmãos, Deus tem uma chamada de pastor na sua vida. A pessoa repreendia e não queria, porque a pessoa entendia o preço de uma chamada. Porque muitas vezes, irmãos, a chamada, ela vai te cobrar alguma coisa. O que você tem a oferecer? O que você tem para dar a Deus? Deus não quer 40%. Deus quer 100%. Deus não quer que você só dê teu dízimo, só dê sua oferta. Não. O que Deus disse para a samaritana? É necessário que os que me adorem em espírito e em verdade. Deus quer que você seja crente. Deus não quer você só dando dízimo, só dando oferta, dando voto. Deus quer que você largue o pecado do adultério. Deus quer que você largue o pecado da fornicação. Deus quer que você largue a prostituição, o lesbianismo. Deus quer que você tome vergonha na sua cara e largue as drogas, largue essa vida de pecado, essa vida de amante, essa vida de fornicação, essa vida de adultério, essa vida de estelionatário, essa vida de bandido, essa vida criminosa que você vive. Deus quer 100%, Deus não quer que você 100%, Deus não quer um coração só quebrantado. Deus quer alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus não quer a sua oferta. Deus quer o seu sacrifício. Deus não quer que você só oferte, dizime, seja... Não. Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Estamos iniciando um novo tempo. Estamos iniciando um novo ciclo, onde o Evangelho de Deus está perdendo a credibilidade. Onde o Evangelho de Deus está perdendo a credibilidade. Onde pessoas não têm mais prazer em temer ao Senhor. Onde pessoas não têm mais prazer em ouvir a voz de Deus. Vão atrás da revelação, mas não vão atrás da salvação. Vão atrás da bênção financeira, mas não vão atrás do dono da bênção da financeira. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo já é do maligno. O mundo é mau. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você vê os filhos das trevas, estão matando, estão tirando vida, está sumindo gente no Brasil. Toda hora morre um jovem, toda hora morre um inocente. Estamos vivendo o tempo do apocalipse, onde o amor da humanidade se esfriou. Onde você não pode confiar em ninguém. Por isso que Jesus disse, né? Maldito o homem que faz do homem seu braço, se sua força, maldito alguém. Você não pode mais confiar em ninguém. Você não pode mais confiar no seu companheiro, na sua companheira. Você vê, abrimos a televisão, abrimos tudo e vemos feminicídio, homicídio. Vemos pessoas vemos tudo o que está acontecendo no mundo, no nosso país. Enquanto o presidente Donald Trump dos Estados Unidos está preocupado com o Brasil, com outros países, era para ele focar no país do Talibã, onde crianças são abusadas, onde crianças são estrupadas, onde crianças são dadas em casamento a homens de 40 a 50 anos. Então, vemos o mundo, irmãos, vemos a maldade que está acontecendo no nosso mundo e podemos dizer, o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Se você for olhar para o país Talibã, para os ocidentais, né? Você vê que no país ocidentais liberou uma lei em que o cara pode bater na mulher, pode espancar a mulher, só não pode quebrar osso, não pode matar. Até que ponto nós vamos nos calar? Até que ponto? Mas eu tenho uma palavra de Deus. Deus vai trazer justiça e juízes aos países ocidentais, aos presidentes de lá, aos governadores de lá. Porque se você for olhar, irmãos, o mundo já é do maligno. Isso, eles falam que isso é cultura. Isso não é cultura. Isso é pedofilia. Isso é estupro desvulnerável. Isso não é cultura no país muçulmano, Talibã, Irã, Iraque.
Isso não é cultura. Isso é pedofilia. Isso é estupro de vulnerável. Isso é crime contra o menor. Você vê que crianças de 8, 9 anos são dadas em casamento a homens velhos no país talibã, nos ocidentais. Não só ali como em outros países. Só que a Bíblia manda a gente profetizar contra as nações. A Bíblia manda a gente profetizar. Deus vai levantar um libertador para esses países. Deus vai levantar um legislador, como ele levantou Moisés, para libertar o povo de Israel da opressão. Deus está levantando uma nação que vai invadir Talibã, Iraque, que vai invadir esses países, né, irmãos? Iraque, Coreia, que vai invadir esses países que abusam de criança, que abusam de menor, que no país é lei uma criança de 8 anos ser dada em casamento. Mas eu estou aqui como profeta Jeremias, como o profeta Isaías profetizou, como Ezequiel. Você começou a fazer besteira. Desliga isso aí. Tá mandando documento no meu negócio, tá igual, Felipe. Não, botei um documento aí. Não, eu para não de buscar minhas contas que não Ah, tem dinheiro. entendi, tá bom. Eu nem vi. A Jaqueline tá vindo aqui com a Luana fazer um negócio aqui. O quê? Fazer uma benção. Sei. Ela me deu um vídeo aí pra comprar, não. Fica quieto aí que eu tô aqui, tá? Tem pausa. Tá bom, fica quietinho, vou destravar aqui. Então, irmãos, então, Deus me levantou para profetizar contra os países ocidentais, onde nós estamos vendo as crianças de lá sofrendo. Você vê que uma criança teve hemorragia. Então, assim diz o Senhor, Deus vai punir os países ocidentais e orientais, porque estamos vendo o futuro, estamos vendo coisas absurdas, coisas abomináveis. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus destruiu esse povo. Deus está levantando uma nova nação para guerrear contra o Oriente Médio. Deus está levantando uma nova nação contra o país do Talibã, contra o país ocidental, contra o Iraque, contra o Irã, contra países que permitem abuso. Não vou falar que é casamento, que para eles é cultura, é casamento. Para mim é abuso a crianças, estupro de menor, porque não pode uma menina de 8 anos ser dada em casamento para um coroa, para um homem de 40, de 30, de 10, seja de quanto for. Não existe casamento de menor. Principalmente esse abuso. Deus vai punir vocês do Oriente Médio. Deus vai punir vocês ocidentais. Vocês estão trazendo sobre vocês, Deus está levantando presidente 4 nações para guerrear contra a Talibã. Deus vai dizimar vocês, resto da sociedade, povo de Sodoma e Gomorra, filhos de Belial, fazem sacrifícios de criança, abominável aos olhos de Deus, irritante aos nossos olhos. Deus vai punir os países ocidentais. Deus ouviu o choro das crianças. Deus viu a opressão, o jugo que vocês colocaram nesse país. Deus vai punir. Então a Bíblia vai dizer que Deus trouxe o juízo. Deus está trazendo o juízo nas suas orações. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é tia, você que é gente. Você que é gente, ore pelas crianças do Irã, do Iraque e do Talibã, pelo país de Talibã. Né? Porque lá está precisando de oração. Porque tem crianças, irmãos, e eles está repercutindo. Enquanto eles estão preocupados, irmãos, com a situação financeira do país, com a economia do país, isso nada me interessa. Era para eles estar preocupados em unir forças para invadir esse continente, né? Para trazer, assim como ele prendeu aquele presidente da Venezuela, capturar o presidente lá dos Talibã. Então nós estamos debaixo de oração. Não podemos deixar isso passar desapercebidos aos nossos olhos. Então você que busca, então Josué entendeu a pressão, irmãos, a pressão de liderar. Josué entendeu e aí Deus vai se apresentar para ele. Porque sempre quando, entenda uma coisa, eu sei que sempre quando você se achar, tem alguma coisa errada. Sempre quando você tiver uma confiança que não é sua, tem alguma coisa errada.
Então Josué, ele está preocupado. Preocupado com o que, bispo? Josué, ele está preocupado, porque ele entende a responsabilidade. É bom bater em você a preocupação, é bom bater em você a dúvida, o medo. É bom, porque a Bíblia ela é bem clara. Bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então eu quero chamar a atenção de você. Eu quero chamar a atenção sua. Eu quero chamar a sua atenção como profeta, como pai, como mãe, como tio, como tia, como avó, como avô, como primo, como gente, como ser humano. Eu quero chamar a sua atenção para nós orarmos. Mas orarmos, profeta, em que situação orarmos para Deus enviar libertador para o Irã, Iraque e o país do Talibã, que é para os muçulmanos, né? Porque Deus ouviu, viu e não gostou. E vai descer com justiça. Então, irmãos, Deus diz, todo lugar que você plantar para os vossos pés, Josué, eu darei como dei a Moisés. Você está entendendo como? Porque o Josué, irmãos, ele não queria ser mais um. Josué, ele tem porque o chamado, ele traz medo. Ou você não sabia disso? O chamado, ele traz medo, sabia? O chamado, ele traz medo. O chamado, ele traz uma responsabilidade. O chamado, ele traz uma responsabilidade. O chamado, ele traz medo. Quando Deus te promete alguma coisa, quando Deus fala, irmãos, até o inferno. Então, eu não estou aqui pregando sobre vida financeira. Não, irmãos. Eu estou aqui pregando salvação. Eu estou aqui, você que é cristão, eu estou aqui clamando pela sua ajuda na oração. Porque enquanto nós se calarmos, enquanto você se calar, enquanto você não se posicionar, enquanto você não se posicionar, enquanto você não se posicionar, enquanto você não olhar e dizer, Senhor, eu preciso que mude a minha vida. Você não quer errar outra vez, você não quer errar de novo, né? Então, irmãos, Felipe, só me confirma por gentileza se você estava trabalhando de carteira assinada no momento que você teve esse acidente com essa queimadura. entendeu? Você não pode se preocupar. Você não pode se desesperar. Tá? Olha o atestado, o São João. Então você tem que orar, irmão. Porque oi? Você tem que buscar o Senhor. Você tem que dizer, viu? Você tem que buscar o Senhor. Você tem que procurar, irmãos, servir a Deus de verdade. Você não pode, a Bíblia vai dizer bem claro, né? Salmo 34, versículo 7, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é confiar. Confiar é você acreditar. Acreditar é você ter certeza que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, entendeu? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. É você se preparar para viver o que Deus tem para você. É você querer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não é tempo
tá? É você entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai fazer na minha vida? É você entender, Deus, o que devo fazer? Então você chega a momentos da sua vida, irmão, que você não pode errar, seja em todas as áreas. Entendeu? Então vamos buscar a Deus de verdade. Vamos servir a Ele de verdade, né? Você tem que entender que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você né? Você tem que entender que o obedecer é melhor do que sacrificar. E você tem que obedecer ao Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Por isso que eu sou chato, irmão. Porque eu prego a verdade. Eu prego contra a maldade. Eu prego contra a covardia. Eu prego contra não só o pecado, mas contra o erro, contra a injustiça. Porque hoje estamos aqui. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então, seja alguém, irmãos, de abençoar. Produza as coisas positivas na sua vida. Por mais que tudo esteja dando errado, você vai dizer, em nome de Jesus, vai dar certo. Para de reclamar da vida. Pare de reclamar. Pare de dizer, não está tudo bem. Para de trazer negatividade para a sua vida. Para de trazer mais influências para a sua vida. Se afaste de quem não quer ver o teu bem. Saia de perto de pessoas que não desejam o bem seu, que não desejam o bem, que não querem. Pessoas tóxicas, pessoas que não têm prazer em ser bom. Por isso que eu, como profeta, entendeu? Por isso que eu digo para você, busque Deus de verdade. Não confie em pessoas. Não confie em ninguém. Tá com pena do miserável? Se coloca no lugar dele. Você vai ver quanta maldade ele fez. Desconfie. Desacredite. Não julgue a capa sem você ler o livro. Não tenho medo de morrer, mas eu prego a verdade. Vivemos... Deixa eu dar um pause aqui. Rápido, irmãos. Chegou, Del? Então, irmãos, nós vivemos um país onde a humanidade perdeu o amor. Você vê a covardia, traficantes, né, irmãos? No país que nós vivemos, matando crianças, inocentes. Esse é o final dos tempos. Você vê que você não pode confiar em ninguém, com os seus filhos, com as suas filhas, com a sua esposa, com o seu esposo. Chegamos ao tempo de Apocalipse. Chegamos a um tempo onde o amor se esfriou. Chegamos ao tempo onde ninguém quer ver você bem. Chegamos a um tempo onde a humanidade perdeu o respeito, perdeu a carisma, onde a pessoa só faz o bem para você se for visto na internet, onde a pessoa só faz o bem para você se tiver algum valor. Você vê que o rico, até para ele ajudar, ele tem que postar na internet para mostrar para o povo a bondade. Não são nada daquilo, irmão, que eles fazem. Porque você vê que para você hoje uma coisa tem que expor, postar na internet. E eu acho que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, muito difícil.
Um tempo onde a humanidade, tem uma mensagem aqui, onde a humanidade, ela perdeu o amor, né? Perdeu o amor. Por isso que eu, como profeta e como servo de Deus, eu vou dizer para você. Que a Gleide já tá no TikTok. Minha filha, sinceramente eu posso esse filme Não não vai confie. vencer. Isso aqui é social. Não confie, irmãos, em ninguém. Ah, pastor, tu tá errado. Não confie em ninguém. Que isso, profeta? Não. Ouça esse profeta, irmão. Não confie em ninguém, irmão. Não acredite em ninguém. Por que, profeta? Porque basta cada dia o seu mal. Você sabe quem é você. Você se conhece, mas você não sabe. Né? Olha só essa loucura. Então busque sempre a Deus, né, a servir a Ele de verdade. E tenho algo para dizer para você, que é homicida, que é ladrão, que é bandido. O bem que você plantar é o bem que você vai colher. A misericórdia que você vai ter é a misericórdia que vão ter de você. É a misericórdia que vão ter de você. Então, se você plantar o mal, você vai colher o mal. Não tem como você plantar maldade e colher bondade. Por isso que é a terra, né? O que é a terra, profeta? Aquilo que você plantar de bem, você vai colher de bem. Aquilo que você fizer de bom, entendeu? 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 Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem, irmãos. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é paz. Então, eu vou dizer para você. Busque sempre a Deus.